nosso Clube de Boas Novas e hoje vamos continuar a aprender mais da Palavra de Deus sobre a criação do mundo e, claro, presta bastante atenção para aprender muitas coisas. Vamos ter versículo, vamos ter cânticos, a lição bíblica e também o nosso trabalho manual na oficina da Tia Clara. Presta atenção, fique aí connosco. Ele fez estrelas mil e o revoltoso mar. Ele fez os altos montes, é o Criador. Sabes por que o amo? Morreu pra me salvar. Deus Criador do mundo tornou-se o Salvador. Jesus, o Salvador, da morte livrará. E agora lá no céu guardar-te-á. Se confiares em Cristo, tua vida mudará. O Espírito, Deus Santo, em ti ele viverá. Sabes que animal é este? Sim, é uma águia, mas não é uma águia qualquer, é a Águila Adalberte, ou mais conhecida como a Águia Imperial Ibérica, habitando, portanto, em Portugal e Espanha. Ela é uma ave esplendorosa e chega a ter até mais de 2 metros. Habita em lugares onde há azinheiras, sobreiros, nos montes, matagais e também pradarias. E, portanto, quais são os locais em que ela vive? É que é possível avistar em Portugal, na beira interior, no Alentejo e um bocadinho do Algarve. Esta é uma das aves de rapina que está mais ameaçada na Europa. E, claro, é uma das aves mais raras do mundo. Mas o que é que está a colocar em risco esta nossa ave? Presta atenção para descobrir. Mas sabes, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, não havia riscos para os animais. Tudo era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia. Vamos lembrar as coisas que Deus criou? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Ele fez a separação das águas e criou, portanto, o céu, a atmosfera onde está o ar que nós respiramos e as águas cá em baixo, nos mares e nos oceanos. No terceiro dia, Ele fez aparecer a terra seca e, portanto, estabeleceu os limites para os mares e os oceanos e para a terra. E no quarto dia, o que é que aconteceu? Deus criou, então, os planetas, as estrelas, a lua para iluminar a noite e o sol para iluminar o dia. E tudo estava em perfeita harmonia. Deus já tinha criado coisas espetaculares, mas Ele ainda queria criar mais coisas. E foi o que aconteceu. No quinto dia da criação do mundo, Deus disse que as águas sejam povoadas de seres vivos e que entre a terra e o firmamento haja aves a voar. Ou seja, no quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. Entre os animais aquáticos temos os grandes animais, como as baleias, os polvos, enfim, todos os animais aquáticos, desde os maiores até aos menores. E claro, temos os grandes animais e os pequenos animais também, tão microscópicos como, por exemplo, o zooplâncton, que é os micro-animais que servem de alimento aos outros peixes. E, portanto, Deus criou no quinto dia os animais aquáticos para habitarem as águas e as aves para habitarem os céus. E fez também as grandes aves e as aves mais pequeninas. Vamos pôr aqui um pelicano, um lindo passarinho e um flamingo. Deus criou as aves e os animais aquáticos. E criou tudo com muito carinho,
Porque Ele nos ama. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. É o Criador dos animais. E porque Ele nos ama, criou estes animais tão lindos, com tanta complexidade, com uma diversidade tão grande. São milhares de espécies de animais nas águas e nos ares, para nós podermos ver, contemplar e perceber como Deus é tão criativo, como Ele é tão inteligente e como sabe o que é o melhor para nós. Deus nos ama com um amor tão especial, a ponto de criar tantas estas coisas bonitas para nós. Deus te ama e sabe quem tu és, sabe o teu nome, sabe o que sabes, sabe o que tu pensas e o que tu sentes. Ele conhece-te melhor do que qualquer outra pessoa. Ele ama-te com um amor especial. A Bíblia diz que com um grande amor eu te amei. É o que está lá escrito no livro de Jeremias 31:3. Deus te ama com este amor eterno, para sempre. E não há nada que tu possas fazer que faça com que Deus te ame mais ou que faça com que Deus te ame menos. Deus te ama de uma forma completa. E Deus cuida de ti, tal como cuida da criação que Ele fez. Cuida das aves e cuida também dos animais aquáticos. E entre as aves, tu sabias que nós temos aves que chegam a ter quase 3 metros, como por exemplo as avestruzes, até aves pequeninas, como o colibri, que só mede apenas 5 centímetros. E entre as aves também estão alguns dos animais inteligentes. É verdade. Nós temos os corvos, as gralhas e os papagaios entre os animais mais inteligentes da Terra. Deve estar a pensar, estão com as suas cabecinhas, com um cérebro tão minúsculo, como é que podem ser tão inteligentes? Mas por exemplo, os corvos e as gralhas, que são da mesma família, eles conseguem construir ferramentas e têm uma memória incrível. Eles conhecem e recordam os rostos de pessoas, principalmente de pessoas que põem a sua vida ameaçada. Portanto, já sabes, não faças mal nem a gralhas nem a corvos, porque eles vão se lembrar de ti. E o papagaio, claro, tem a capacidade de imitar um homem e começa a ter até muitas palavras, muito vocabulário que ele consegue imitar. Então, Deus criou tudo com tanto cuidado, com tanto carinho, com tantas cores, tantos tamanhos, tantas formas, aves que fazem diferentes sons e no mar, nos oceanos, nos rios também temos milhares de espécies de animais. Agora, quando Deus olhou para os peixes, para os mamíferos, para os répteis, enfim, tudo que Ele criou para habitar as águas e para as aves, a Bíblia diz que Ele olhou, gostou do que fez e ainda os abençoou. Vejam só o que é que Deus disse. Sejam férteis e cresçam, encham as águas do mar e que em terra as aves se multipliquem também. É verdade, Deus abençoou os animais que tinha criado de uma forma muito especial. Mas não ficou por aí. Não ficou por aí. Ele criou mais coisas. Mas, infelizmente, muitas das coisas que ele tinha criado para habitarem as águas e os ares estão em vias de extinção. E nós já sabemos porquê, já conversamos um bocadinho sobre isso. Por causa da caça, por exemplo, a caça descontrolada, a caça pelo simples prazer de caçar os animais sem depois os comer, o desmatamento, a desflorestação, ou seja, tantas coisas que o homem tem feito e que tem provocado a destruição da natureza e, claro, a extinção de muitas espécies. Sabias que nos últimos 3 séculos, mais de 120 espécies de animais na água e no ar desapareceram? E tudo isto por causa de quê? Por causa do coração do homem. O homem, a mulher, as crianças, todos nós temos no nosso coração algo que a Bíblia chama de pecado. E pecado é esta tendência que já nasce connosco, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, já nascemos com pecado, e é esta tendência de fazer as coisas que estragam tudo, que a Bíblia também chama de pecado. Tudo o que nós fazemos, pensamos, sentimos, que é contra Deus, que é contra os outros, que é contra nós próprios, que é contra a natureza, é pecado. E é por causa do pecado que está no nosso coração que nós fazemos coisas que desagradam a Deus, como mentir, desobedecer, desrespeitar, não crer no Senhor Deus, não crer no Senhor Jesus. Tudo isso é sinal que dentro de nós existe o pecado. E o pior de tudo é que o pecado afasta-nos de Deus.
Deus nos ama com amor incrível, com amor eterno. E Deus é santo, Ele é luz, Ele é puro e não pode estar onde está o pecado. Por isso, o pecado afasta-nos de Deus. Mas Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos com Ele. Como é que nós podemos resolver então o problema do pecado? Nós por nós próprios não conseguimos, mas Deus nos ama tanto que resolveu isso por nós, através do Senhor Jesus. Ele nos ama tanto que Ele encontrou uma maneira de nós podermos ficar livres do pecado e ter poder para cada dia conseguir fazer boas escolhas, conseguir vencer o pecado. Se nós crermos e confiarmos no Senhor Jesus. E quando cremos no Senhor Jesus, Ele até ajuda-nos a amar a natureza que o Senhor Deus criou e a cuidar dela. Porque o amor de Deus em nós faz também ter este cuidado especial pela sua criação. Então, mas Deus não ficou-se por aí. No 6º dia da criação do universo, Deus continuou a criar mais coisas. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o 6º dia. No 6º dia, Deus disse que a terra produza toda a espécie de seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e todos os bichos, conforme as suas diferentes espécies. Então, no 6º dia, Deus criou todos os animais que habitam na terra. Então, temos os grandes animais, como, por exemplo, os elefantes e as girafas. Vamos lá aqui colocar um elefante. Vamos pôr aqui assim. As girafas. O hipopótamo. E vamos colocar aqui na frente um guepardo. Ok? No 6º dia da criação, então, Deus criou todos os animais da terra. As aves, os répteis, os anfíbios, como os sapos, as rãs, as salamandras, os aracnídeos, os insetos e os mamíferos. E são milhares de espécies que Deus criou. Temos animais muito grandes, como o elefante, como a girafa, o hipopótamo. Qual é o animal mais veloz? Pois é, a nossa amiga chita, ou também chamada de guepardo. E os animais mais inteligentes? Sabes quais são? Bom, nós temos os orangotangos, temos os cães, temos os porcos também são inteligentes, temos as gralhas, como nós já vimos, os papagaios, os corvos, mas qual é o considerado o animal mais inteligente? O chimpanzé, é verdade, os chimpanzés são animais muito engraçados, não é? Fazem coisas muito engraçadas, mas eles também são muito inteligentes. Tu sabias que os chimpanzés, eles conseguem, por exemplo, aprender a língua gestual, não é? E conseguem fazer alguns dos símbolos da língua gestual, se forem ensinados. Também conseguem construir ferramentas e as utilizar para obter alimento. E conseguem entender muitos das coisas relacionadas com a linguagem dos humanos, com a comunicação dos humanos. Então, os chimpanzés são animais bastante inteligentes, são considerados os mais inteligentes. Uma vez mais, Deus criou tanta diversidade, tanta complexidade, e tu que já amas o Senhor Deus, que já conheces o Senhor Jesus, quando vês tantas coisas incríveis que Deus criou, o que é que tu tens que fazer? Claro, adorar a Deus e dizer: Deus, como tu és maravilhoso, Deus, como é que tu és tão inteligente e crias tantas coisas. Louva a Deus, adora a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez e por esta complexidade tão grande que Ele criou na natureza para nós podermos desfrutar. Deus fez tantas coisas para tu poderes ver, poderes perceber como essas coisas também refletem a glória de Deus. Como através da natureza tu podes conhecer mais sobre este Deus maravilhoso, que sabe tanto, que é criativo, que tem tantas ideias geniais na criação das coisas que Ele fez. É espetacular o nosso Deus. Então, se tu já amas o Senhor Jesus, ama a Deus, dizendo também obrigado, agradecendo aquilo que Ele criou, louvando e adorando este Deus maravilhoso. Bem, Deus criou então os animais, como nós já vimos,
para habitar as águas, para habitar os ares e também os animais terrestres. E claro, tudo estava em perfeita harmonia naquele tempo. Infelizmente, hoje, como nós já vimos, muitas das espécies foram extintas e há outras que estão em vias de extinção. Mas qual é o teu animal favorito da terra? Um dos meus animais favoritos, tenho muitos, mas um dos meus animais favoritos são as ovelhas. É verdade, eu gosto muito de ovelhas. E porquê que eu gosto de ovelhas? Bem, olha, não sei. Eu gosto delas, acho-as muito fofinhas e também porque na Bíblia as ovelhas têm um lugar especial no coração de Deus. Até o próprio Senhor Jesus, ele foi chamado de Cordeiro. Cordeiro, portanto, é o filhote, não é, das ovelhas com os carneiros. Portanto, o Senhor Jesus foi chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas porquê que ele foi comparado a um cordeiro? Sabes, no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus ter vindo ao mundo, a única maneira que eles tinham, as pessoas, de se reconciliarem com Deus, ou seja, de pedirem perdão a Deus e reconhecerem que tinham feito coisas erradas que os afastavam de Deus, era fazendo um sacrifício. Então, eles sacrificavam um animal, normalmente uma ovelha, um cordeiro, e com aquele sacrifício pediam perdão a Deus pelos seus pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, ou seja, era preciso sacrificar um animal para pedirem perdão a Deus. E isto era uma forma das pessoas perceberem que um dia Deus enviaria o Cordeiro do mundo, aquele que seria sacrificado em nosso lugar pelos nossos pecados. E é por isso que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele morreu numa cruz. O seu sangue foi derramado e quando nós cremos nele, quando confiamos que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo e que foi castigado em nosso lugar pelos nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados. Então nós só precisamos dizer ao Senhor Jesus que reconhecemos que somos pecadores, pedir-lhe perdão e ele perdoa-nos. E não só perdoa os nossos pecados, como nos torna filhos de Deus. Porquê? Porque o nosso Senhor Jesus não ficou morto naquela cruz. Ele está vivo. 3 dias depois ele voltou a viver. E porque está vivo, então pode perdoar os nossos pecados e pode nos dar uma nova vida. Uma vida onde nós podemos fazer coisas que agradam a Deus, onde temos poder para dizer não à tentação do pecado, uma vida em que podemos cuidar da sua criação. Podemos esperar com paciência o dia em que o Senhor Jesus voltará para vir buscar os filhos de Deus. Tu já és filho de Deus? Já pediste perdão ao Senhor Jesus pelos teus pecados? Se tu ainda não pediste perdão pelos teus pecados, lembra-te, Deus é o teu Criador e quer que tu sejas seu filho. E para seres filho de Deus, precisas acreditar no Senhor Jesus e aceitá-lo como o teu Salvador. Esta é a única maneira de te tornares filho de Deus. E podes acreditar que Deus faz o que promete. Deus cumpre sempre as suas palavras. E com Jesus no teu coração, terás uma vida limpa. Deus perdoará todo o teu pecado e dar-te-á uma nova oportunidade de começares a fazer as coisas diferente, de viveres uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, uma vida que respeita a natureza, que respeita a criação de Deus e mais do que respeitar, que cuida. É verdade. Enfim, Deus criou tantas coisas bonitas para nós contemplarmos, para nós aprendermos mais de Deus através da sua natureza, porque olhando para ela nós podemos ver a glória de Deus e tantas características de Deus lá espelhadas na natureza. E de facto só podemos dizer a Deus muito obrigado por este lindo mundo que tu criaste para nós, com tantas coisas boas para nós desfrutarmos. Temos as praias, temos o campo, as montanhas, tantas coisas que nós podemos fazer na natureza de Deus. E temos até os nossos animais domésticos que tanto gostamos de brincar, como os cães, os gatos, enfim, todos aqueles animais que temos nas nossas casas e que é uma forma de também Deus criar uma oportunidade para nós termos prazer na sua criação, quando brincamos com Ele. Então, se tu já conheces
conheces o Senhor Jesus como o teu Salvador, não só deves adorar a Deus por tão maravilhoso que Ele é, tão criativo, tão inteligente, por ter criado tantas coisas bonitas, mas também dizer obrigado pelas coisas que nós podemos desfrutar na natureza, pelas coisas bonitas que podemos ver, pelas coisas belas que nós podemos sentir, cheirar, como as flores, por exemplo. Deus criou tantas coisas bonitas para nós, só podemos lhe dizer muito obrigado. E sabes, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus deu-lhes a responsabilidade de cuidar da criação. É verdade. O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, tinham essa responsabilidade, dar nomes aos animais e cuidar deles, e cuidar da natureza que Deus tinha criado para todos nós. Enfim, sabemos que depois, com o pecado, nem sempre as coisas aconteceram desta maneira, nem sempre o homem e a mulher cuidaram bem da natureza, e nós vemos isso com tantos animais que foram extintos, tantas espécies de plantas que também desapareceram e, claro, tudo por causa do pecado que habita no coração do homem. Mas, voltando aqui à nossa amiga águia imperial, o que é que será que está a pôr em risco a nossa águia? Bom, a desflorestação. Não temos cuidado como deve ser das nossas florestas. E, claro, põe em causa o habitat dos animais que lá estão e que se alimentam deles, como por exemplo os coelhos, não é? Que é a principal fonte de alimentação das águias, que estão a desaparecer por causa não só das desflorestações, mas também de doenças que apanham por causa da intervenção humana, como os pesticidas e outras coisas mais que estão a estragar a natureza. Agora, uma pergunta: será que Deus não se importa com os animais? Tantos animais em risco, será que Deus não cuida deles? O que é que tu achas? A Bíblia dá respostas. Para Deus, cada criatura é muito importante, tem um propósito, uma função e o seu lugar no mundo. E como eu disse, toda a criação reflete a glória de Deus. E quando olhamos para a natureza, só podemos ver como Deus é poderoso, é criativo, sabe tudo e cuida de tudo muito bem. Vamos ler Salmos 104, nos versículos 25 ao 28, algo que nos fala sobre Deus. A questão é, será que Deus não cuida dos animais? Vejam só o que a Bíblia diz. Lá está o mar, grande e vasto, onde se movem imensos animais, animais grandes e animais pequenos, como o zooplâncton, por exemplo. Nele passam os navios. Todos eles esperam de ti, que lhes dês comida a seu tempo. És tu que lhe dás a comida que eles recolhem. Abres a tua mão e ficam saciados do que é bom. Então, a Bíblia está a dizer que é Deus que cuida de tudo, que é Deus que cuida dos animais, que é Deus que dá o alimento que os animais necessitam. Então, Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos animais e de todo o universo, Ele cuida de tudo muito bem. Deus cuida de cada uma das suas criações, de cada uma das suas criaturas e espera que tu também possas cuidar da sua criação. Se tu já tens Jesus como teu Salvador, também é tua tarefa cuidar da criação do Senhor Deus. Então, tenho um desafio para ti. Durante esta semana, eu quero que tu penses nos teus animais domésticos, quando estás a regar as tuas plantas, como este Deus Criador é maravilhoso e deu-te tantas coisas para tu aproveitares. Então, agradece a Deus. Durante esta semana, agradece a Deus pelo mundo lindo que Ele criou para nós desfrutarmos e, claro, ser responsável e faz a tua parte, cuidando também da natureza. Deus criou a terra e os céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou a terra e os céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou a terra e os céus. No princípio Deus criou os céus
pergunta: quem fez os céus e a terra? Eu sei que tu sabes, mas independente de ser fácil ou difícil, a Bíblia tem sempre a resposta para todas as nossas perguntas. Ela tem duas grandes partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós vamos abrir no Velho Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 32, no versículo 17, e vamos encontrar a nossa resposta. Em Jeremias 32, 17, diz assim: Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Tu sabes o que é imenso? Se nós trocássemos imenso por grande. E já agora, tu sabes o que é demasiado? E se nós trocássemos demasiado por muito? Vamos ler como fica agora este versículo? Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e grande poder. Nada é muito difícil para ti. Jeremias 32, 17. Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno. E sabe, a Bíblia diz que Ele falou e as coisas aconteceram. Por isso Deus é criador. Ele pode criar qualquer coisa. Ele também nos ama, como nós já falamos sobre isso. Mas Deus é o único que Ele pode criar quando ainda nada existe. Imagina que tu precisas fazer alguma coisa, um desenho, ou fazer qualquer coisa. Tu precisas do material. Precisas de lápis, precisas de papel, mas com Deus não é assim. Ele simplesmente fala e tudo acontece. Ele não precisa de material para fazer nada. Isto é maravilhoso, não é? Então, o que é que diz Jeremias 32, 17? Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Jeremias 32, 17. Mais uma vez. Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Muito bem! A palavra de Deus é a verdade, porque tudo que lá está, ou aconteceu, ou vai acontecer. Tu acreditas na Bíblia? Porque se tu não acreditas, tu estás a duvidar da palavra de Deus? Pensas que Ele vai gostar? Pensas que isso agrada a Deus? Claro que não. Então, o que é que diz Jeremias 32, 17? Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Jeremias 32, 17. Mais uma vez. Ó Senhor Deus, tu fizeste a terra e os céus pela tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para ti. Muito bem! Olá, bem-vindos a mais um tempo de trabalhos manuais. Espero que estejam a gostar das nossas sugestões e estejam a guardar também cartões para poderem ir fazendo as nossas sugestões de trabalhos manuais. Hoje eu trago algumas sugestões e são várias. Eu fiquei indecisa entre umas e outras e depois disse não, vou apresentar todas e assim vocês têm hipótese de escolher aquelas que melhor se adaptarem à vossa circunstância. Por acaso não conseguirem imprimir os nossos moldes, alguns vão ser mais difíceis de vocês fazerem, mas se conseguirem imprimir os moldes conseguem fazer todos, não precisam fazer todos no mesmo dia, mas podem ir fazendo ao longo da semana. Então vamos lá às nossas sugestões. Então aqui vamos à minha primeira sugestão, que é uma borboleta. Eu já comecei o processo
Portanto, precisamos de 2 moldes, um mais pequeno do que o outro. E depois a forma de pintar, vamos pintar como eu já ensinei das outras vezes, que é o lápis de cera e o lápis deitado. E vamos colocando as cores que nós achamos que queremos dar à nossa borboleta e ela vai ganhando forma. Podemos fazer com várias cores, como eu já tenho a de baixo escura, então eu quero que esta fique um pouco mais clara para dar um destaque. E vamos carregando nas partes que nós achamos que queremos com mais cor. Então, já dá um destaque bastante grande na nossa borboleta. E depois podemos fazer com uma mola da roupa. Estas são pequenas, mas pode ser das molas normais. E colamos uma assim, uma em cima da outra. E depois de colada, se quiser, pode também pôr um imã atrás. Eu vou mostrar as outras que eu fiz. Eu tenho aqui, por exemplo, assim, exatamente com a mola, e com o imã atrás, para nós colarmos no frigorífico, ou colar noutro sítio, ou também esta hipótese assim, que é só a borboleta mais pequena, colada na mola, e depois brilhantes. Os brilhantes eu fiz com papel de embrulhos, de bolachas, que tinha as 2 cores, tinha azul e tem o azul aqui. Eu cortei bem miudinho e depois colei com cola branca, ou aquela cola que eu já sugeri várias vezes. Então é uma das minhas sugestões. A outra sugestão é fazer um sapinho, no mesmo sistema da borboleta. Temos as peças, eu não vou fazer tudo porque senão fica muito extenso o nosso vídeo, mas temos aqui as peças e os olhinhos. Portanto, todos os moldes que eu estou aqui a mostrar vão estar disponíveis no nosso canal em PDF, depois podem baixar ou então desenhar com a vossa mão, se quiserem. Se não, pronto, há outras hipóteses que eu tenho aqui que são mais fáceis, se por acaso não conseguirem desenhar. Os olhinhos do sapo eu fiz com uma moeda de 2 cêntimos. Portanto, é um molde que vocês podem conseguir bem à vontade, sem problemas, sem necessitar de fazer download de nada, tá bem? É o nosso sapinho, que também pode ser para colar no frigorífico, ou se não quiserem colar no frigorífico, podem pôr fita cola e colar na vossa secretária, onde vocês quiserem. Outra sugestão que eu trago é uma baleia. Nós temos aqui o molde da baleia. Eu gostei muito deste molde, este desenhinho. Tá bem? A baleia. E depois vamos pintar. Vamos passar várias cores, pintar e também podemos colocar atrás, como veem, é de caixas recicladas, as cartolinas que eu tenho estado a usar, e podemos colar também no nosso frigorífico. Eu até criei aqui um visual que eu vou mostrar a vocês. De uma caixa que eu tenho de lápis de cor, e forrei, e temos aqui a nossa baleia, o nosso sapinho e a borboleta que está colado. Portanto, está aqui tudo para nós vermos. Muito bem. Agora, a outra sugestão que eu quero dar a vocês é, no caso de vocês não terem estes moldes, ter a possibilidade de ter estes moldes apenas com um círculo deste tamanho, outro círculo poderá ser deste tamanho ou mais pequenino, não faz mal. Depende daquilo que nós queremos fazer. O que é que nós podemos fazer com estes círculos? Podemos fazer isto, que é um urso, podemos fazer um cão, ou podemos fazer um leão. Muito simples, fica giro. Eu até ontem à noite não pensei que conseguia fazer uma coisa assim e descobri que afinal consegue-se fazer. Eu vi um urso num cobertorzinho, numa manta que nós usamos, e olhando para aquilo pensei assim, bem, com círculos consigo fazer também um urso. Então comecei a trabalhar no processo, desenhamos, mas atenção, quando desenharem, quando fizerem não carreguem muito nesta primeira fase, porque depois senão vai aparecer muitos riscos quando vocês pintarem, então não há necessidade de carregar muito. Façam os riscos levezinhos. Este aqui eu carreguei mais um bocadinho para vocês verem o processo, mas não convém carregar muito. Então, depois como é que vamos começar a pintar? O processo da pintura é assim, nós não vamos usar o lápis deitado, mas sim em pé, e vamos circular todo o urso à volta, vamos circulando, vamos rodando, e vamos circulando com o castanho, porque o pelo, estamos a desenhar o pelo, então não necessita ser uma coisa muito certinha, porque nós estamos a pintar, tá bem? E nós vamos
fazendo à volta dele todo, porque é necessário. Depois podemos dar aqui uns tonzinhos amarelados para realçar, para realce do nosso projeto. Já começa a ganhar forma, como podem ver, já começa a ter forma. E vamos começando a colocar mais cor, porque se nós queremos mais cor, vamos lhe dar mais cor. Ele vai ganhando mais visibilidade e também algum relevo. Por incrível que pareça, conseguimos dar relevo ao nosso trabalhinho. Agora vou pôr um pouquinho mais escuro. Aqui à volta do focinho também fazemos o mesmo. Carregamos mais aqui um bocadinho. Descer mais um bocadinho ainda aqui. Depois podemos usar preto. E o preto aqui à volta eu usei naquele outro que eu já tenho pronto. Usei para reforçar aqui e salientar aqui também. Que depois vocês também podem fazer. Como podem ver, está a ganhar forma o nosso ursinho. Salientamos aqui os riscos, os olhinhos também. Bem, podemos passar também um bocadinho de preto aqui, para ele ficar mais saliente. O focinho podemos escurecer mais ou não, depende daquilo que nós queremos fazer. Podemos deixar assim um pouquinho mais clarinho para salientar mais. Vai salientar mais. Faltam-nos as orelhas. As orelhas vão ser mais clarinhas por dentro. E como tem o preto, vai dar aqui uma outra nuance diferente à orelha. Queremos também que as orelhinhas fiquem aqui. E vamos fazer o preto por fora também, que o contorno acaba por salientar mais um bocadinho. Assim. Pronto, como podem ver, está aqui o nosso ursinho. E agora uma dica a nível do corte. Quando nós cortamos, nós temos as tesouras, às vezes são maiores, são mais pequeninas, mas então nós precisamos usar toda a lâmina da tesoura, porque se nós começarmos a cortar assim, vai ficar tudo assim muito irregular. Então, nós começamos a cortar e usamos a tesoura toda. E aqui está o nosso ursinho. Chegamos ao fim de mais uma aula de trabalhos manuais e foi bom estar contigo. Espero que gostes das nossas sugestões e cá estamos novamente para a próxima semana, se Deus quiser. Que tenhas uma boa semana e até lá. E já estamos no final de mais um Clube de Boas Novas. Esperamos que te tenhas divertido, que tenhas aprendido mais da Palavra de Deus, mais sobre o nosso Senhor Jesus e, claro, não te esqueças, Deus é o nosso Criador, cuida bem da natureza durante esta semana, agradece e louva-o pelas coisas bonitas que Ele criou para nós. Durante esta semana vamos colocar novos vídeos, portanto tens que ficar com bastante atenção. Subscreve o nosso canal, põe o sininho das notificações ativo para que saibas quando é que nós vamos colocar coisas novas. E esta semana nós temos novidades, é verdade. Vamos ter a hora das descobertas. Não vou dizer mais nada sobre isso porque vais ter que ficar com atenção para descobrires por ti mesmo. Fica bem! Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro. Que Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro.
Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro.